Olá pessoal, esse é o canal Revelar e vamos direto ao assunto porque nós temos muitos temas para tratar com vocês. Aliás, tem temas aí para todos os gostos. A maioria das fotos, vídeos e dos links que eu mostro aqui para vocês foram vocês mesmos que enviaram. Esse aqui que eu estou mostrando na tela eu achei muito interessante. Vocês veem aqui um peixe totalmente aberto, não tem nenhuma entranha dentro dele e, no entanto, eles colocam ele na água e ele sai nadando. Aí há várias explicações. Alguns dizem que é porque o peixe ainda tem alguns espasmos, mais ou menos como quando você elimina uma cobra, se você não cortar ou não esmagar a cabeça dela, ela ainda continuará, inclusive, mordendo e transferindo veneno, né? Isso aqui é interessante porque, aparentemente, esse é um peixe sem escamas, né? Então, um daqueles que lá em Levítico havia sido proibido de se servir para comida, né? Porque ele poderia então ter parasitas e transmitir esses parasitas para as pessoas. Então, eu cogito e pergunto àqueles que são experts em pescaria, em peixes, né, se isso aqui não é por conta da parasitação. O que faz com que esse peixe se mova dessa maneira? São espasmos por conta de algum elemento químico diferenciado que tem dentro do peixe, alguma espécie de veneno, porque eles têm algum organismo parecido com o da cobra, ou são parasitas mesmo? O que faz isso acontecer? Se você puder colocar nos comentários, ajuda a que a gente tenha uma pista para fazer uma investigação a respeito, né? Sinceramente, eu já tinha visto isso, mas não sei a explicação do motivo. Agora, isso aqui também é interessante, olha só. Um carro elétrico começa a pegar fogo, né? Isso vai ser cada vez mais comum. No vídeo passado aqui eu já mostrei para vocês aqui um incêndio na Espanha que dizem que pode ter iniciado por conta de um carro elétrico desses. E aí o rapaz aqui se assustou tanto que ele arrancou a caminhonete dele, né, e ele veio, bateu aqui no pilar da loja ali, arrancou os tijolos. Eles têm lá eles usam bastante essas caminhonetes grandes, uma F-150, acabou aí com a frente da loja, enquanto a caminhonete parece que não sofreu nenhum arranhão, né? Mas por quê? Por conta dos famigerados carros elétricos. Mais uma vez, isso aqui vai se tornar cada vez mais comum. Você vai querer algo como isso embaixo do telhado da sua garagem, embaixo do seu condomínio? Pois é. Bom, vamos adiante aqui. Desperdícios e falhas tecnológicas. Como a carne de laboratório falhou em ser uma revolução alimentar? Tomara que falhe mesmo, né? Veja só, empresas e fundos de investimento travaram uma corrida para criar comida cultivada, mas anos depois não alcançaram o objetivo. Muito disso por quê? Porque olha só, no centro da visão está uma fábrica de alta tecnologia que abriga tanques de aço de altura de prédios, de apartamentos, estreitas transportadoras que movem bifes totalmente formados, milhões de quilos por dia, surpreendentemente o suficiente para alimentar uma nação inteira. As pessoas, elas não são tão idiotas, elas sabem que isso está sendo cultivado dentro desses tanques de aço, como eles dizem aqui, da altura de prédios. Agora você imagine você comer uma gosma dessa feita dentro de um tanque de aço. O que eles pensam que a gente é? Apesar disso, não é por conta de ser criado dentro de tanques de aço, ou pelo menos não só por isso, que isso aí acabou não dando certo. Parece que a tecnologia acaba sendo muito cara, e aí não há tanto financiamento, o custo-benefício parece que não é tão alto. Entretanto, ouvi de um amigo aí que mandou um e-mail, evidentemente que eu não vou abrir aqui porque ele não disse que eu podia publicar, mas ele informa que uma grande empresa vai até 2050, segundo as projeções dela, produzir 80% da proteína consumível do mundo, ou não só ela, mas todas as outras, né, que seriam feitas a partir de insetos. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, por um lado, ou você come essa porcaria aqui desenvolvida dentro de tonéis de aço, eu acho que eu posso ainda dar a minha opinião, né, dizendo que isso aqui só pode ser uma porcaria. Imagine se o alimento ultraprocessado já é ruim, imagine algo criado artificialmente para depois ser processado ainda. Imagine os efeitos disso na saúde a curto, médio e longo prazo. E por outro lado, então, a solução deles é inseto, né? Então, eles realmente não querem deixar os mais pobres em paz, né? Eles querem realmente acabar com a proteína animal dos pobres, né?
Então aí é onde é que vai entrar a picanha, né? Com certeza não é onde o pobre imaginava. Isso aqui mostra alguns cães com aqueles óculos da Google, né? Os coitados aí, alguém pegou e colocou no famoso caramelo brasileiro, né? O cão que domina as ruas do Brasil, mas isso aqui não foi no Brasil não, pessoal. O pessoal colocou isso aí neles e os cães se acostumaram facilmente. Veja que eles nem tentaram tirar isso aí, parece que eles gostaram disso. Isso me lembra aquela profecia dos tempos de Noé, que dizia que toda a criação havia sido pervertida, né? E aí então começaram a vir algumas situações para dar um reset na criação. Então imagine, se agora eles já estão colocando Neuralinks nas pessoas, será que não vão fazer isso também nos cães? Já não havia, já gravei vídeos aqui para vocês, experiências para tentar decifrar a linguagem dos animais, o que eles estão falando quando eles latem, até galinhas, né? Quando a galinha cacareja, até achei engraçado quando eu gravei o vídeo. Então eles vão perverter a criação também nessa maneira. Vão começar daqui a pouco a acoplar isso aqui definitivamente em animais, colocar chips no cérebro, esse tipo de coisa. Então destruindo a criação, né? E aí esse tipo de coisa que acontece, as pessoas não sabem por quê. Olha só, uma casinha destelhada no Nordeste. Por quê? Mostrei para vocês já isso aqui, um tornado que aconteceu lá no Nordeste. Esse vídeo aqui eu já mostrei, mas o que eu não mostrei foi esse outro aqui que me enviaram posteriormente, dele mais próximo aqui, recém tendo passado aqui por cima de uma casinha. Então as pessoas aí mais simples não têm culpa, né, das experiências que estão sendo feitas e da destruição que tem acontecido no mundo, mas coletivamente, de uma certa maneira, todos nós temos uma certa culpa. Alguns por ação, outros por omissão, né? As pessoas vão deixando as coisas acontecerem, né, sem levantar nenhum tipo de protesto, e depois não sabem por que esse tipo de coisa aqui acontece também, né? Isso aqui foi uma praga de gafanhotos que aconteceu no Egito agora, dia 21 de fevereiro. Exatamente, a praga de gafanhotos, mais uma vez no Egito, 21 de fevereiro de 2024. Olha só, quantidade de gafanhotos. É uma enormidade aqui. Então, o mundo vem passando aí por transformações. Nós viemos aqui relatando isso, deixando documentado. Aqui no Brasil a gente viu baleias acontecendo isso aqui, lá nos Estados Unidos, na Flórida, tubarões, né? Os tubarões também estão perdendo a noção, né? Porque eu já falei aqui para vocês, todo animal ele tem um GPS natural. Ele não se guia por conta de razão, ele não carrega um mapa com ele, né? Então ele tem uma espécie de mapeamento natural dentro, segundo alguns dizem, né, dentro da glândula pineal, porque todo animal tem uma glândula pineal, assim como o ser humano tem. Então esse cristalino que teria dentro da glândula seria o GPS dele. Mas, segundo o que estão dizendo, segundo aquilo que a gente também já havia concluído, esse tipo de acontecimento onde os animais estão cada vez mais perdendo o rumo e aportando nas praias tem sido frequente por conta da inversão magnética e da confusão, né, que isso tem causado aí na orientação deles no mundo, né? E aqui, ó, cientistas anunciam descoberta de fóssil muito estranho de dragão chinês de 240 milhões de anos. Isso aqui, para mim, é uma grande bobagem dizer que são 240 milhões de anos. Achar que o osso de qualquer animal duraria tantos milhões de anos, a não ser que estivesse petrificado, e olhe lá, é uma grande loucura e uma mentira que eu fico admirado que as pessoas engulam, né? Que ossos podem durar 240 milhões de anos. Mas enfim, é fato que esses ossos existem, e isso aqui de dizer que é um dragão não está tão errado, no sentido de que dragões e dinossauros são exatamente a mesma coisa. Até mais de um século atrás, até um pouco mais de um século atrás, se utilizava a palavra dragão para definir os ossos de dinossauros que eles encontravam. A diferença é que o mito, né, que conta dos nossos antepassados é que eles teriam convivido com esses dragões, ou dinossauros, se você preferir,
porque nos mitos alguns cavaleiros andantes, alguns cavaleiros enfrentavam, né, esses dragões ou dinossauros, se você preferir, e teriam enfrentado e exterminado o que havia ainda deles, né, o chamado lagarto terrível, em algumas partes das escrituras. Então isso difere dos relatos atuais, que falam em milhões de anos, porque como é que é possível que um cavaleiro da Idade Média tenha eliminado um dinossauro ou dragão, como eles dizem, se isso faz 500, 600, 700 anos atrás, né? Então alguma coisa aí não está certa. Ou a história de milhões de anos é verdadeira, ou talvez a história dos medievais aí, ou talvez nenhuma das duas, né? Talvez tenha sido algo de um pouco mais de tempo atrás, mas não de milhões. Isso com certeza eu não acredito. Vamos adiante aqui. Até por lógica, né, pessoal? Até por lógica. Pegue, sei lá, qualquer animal que você conhece, coloque uma ossada de vaca, por exemplo. Quanto tempo ela dura na pastagem? Quem tem criação de vaca, me diga aí. Quanto tempo dura a ossada de uma vaca na pastagem? Ou que você enterre, porque alguns, mas estava enterrado. É só vocês colocarem aqui nos comentários, vocês vão ver que não dura muito tempo, não. E osso é osso, né? Devemos ter formas de frear ou desligar as inteligências artificiais, diz o presidente da Microsoft. A inteligência artificial é um dos tópicos mais quentes do ano e a Microsoft está mergulhando nessa tecnologia. E blá, 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 blá. Então aqui ele está dizendo que há uma importância de agir agora para resolver os problemas presentes e futuros relacionados à inteligência artificial. Sem esperar, ele fala. Smith também destacou como a ficção científica muitas vezes antecipa problemas reais, citando a recorrência do tema de máquinas que ameaçam a humanidade em filmes como Exterminador do Futuro ou Terminator, né? Então, cada vez mais eles têm citado esse filme aqui como uma distopia possível, que, né, convenhamos, não é impossível não. Aliás, eu creio muito mais numa distopia envolvendo a inteligência artificial e as máquinas do que numa utopia como o Elon Musk tem prometido, onde haverá fartura para todos, ninguém mais vai precisar trabalhar. Enfim, tem várias distopias falando a respeito disso também. Um dos filmes distópicos, ou melhor, utópicos a respeito disso, que começa como uma utopia e acaba como uma distopia, é o infantil Wall-E, onde contam a história de um robozinho que tem de limpar o planeta, que foi todo destruído por excesso de lixo, e a humanidade então está no espaço extremamente obesa, sendo servida por robôs, né? Então, para muitos isso é uma utopia, né? O dolce far niente, né? As pessoas que não vão mais fazer nada. Tem muita gente que no primeiro dia de trabalho, lá nos seus 16, 18 anos que seja, já está pensando na aposentadoria. É terrível, né? O ser humano só deveria se aposentar mesmo, na minha opinião, quando ele realmente não tiver mais força para fazer nada, porque senão a pessoa perde o propósito de vida, na minha opinião, né? Quando ela deixa de ser útil para os demais, né? Então, por isso que muitos acabam se aposentando e vão exercer outras coisas, vão dar mais atenção para a família, vão exercer outros tipos de trabalho, porque percebem, né, que eles começam a até entrar em depressão quando realmente cruzam os braços e não fazem absolutamente nada. Isso é da natureza do ser humano, né? Buscar uma atividade. Enfim, agora olha isso aqui. Presídios poderão receber cães e gatos para ajudar na ressocialização dos detentos. Em Taubaté, a ação tem sido um sucesso. Detentos são responsáveis pelo banho, tosse e alimentação dos animais. Fora o problema de que muitas pessoas são alérgicas a cães e gatos, porque existe uma alergia, não sei se vocês sabem, né? Tem pessoas que não conseguem ficar perto porque começa a pele a ficar vermelha, coçar, enfim. Fora isso, tem a questão dos parasitas. Eu já falei aqui para vocês. Imagine trancar as pessoas em um local onde os gatos, evidentemente, vão ter acesso a ratos. Os ratos têm Toxoplasma gondii, porque vivem nos esgotos, em tudo quanto é tipo de sujeira. E aí os presos, além de estarem presos, ainda têm de conviver com isso aí. Não é dó de preso, porque quem está lá, salvo o que tem acontecido ultimamente, né? Porque hoje em dia tem muito coitado dentro da cadeia também, por conta aí do novo estilo, né, que nós temos visto aí no Brasil, mas nem vamos entrar em política. Mas a maioria não está lá porque é coitadinho, não, mas nem por isso nós temos de tratar as pessoas com desumanidade. E eu penso que você sujeitar as pessoas a animais que podem transmitir parasitas a eles
Na marra, isso não é bom. Agora, quem quer ter em casa, aí é uma escolha da pessoa, né? Porque aí, pelo menos aqueles que me assistem mais tempo, estão fazendo conscientemente, aí estão escolhendo isso. E o Jacob Rothschild, né? Agora fechou aqui com a propaganda, ele acabou então falecendo agora, meu Deus, foi fechar aqui a propaganda na frente. Agora dia 26, agora nessa segunda-feira. Então encerrou a história de um dos banqueiros mais famosos do mundo, né? Eles com 87 anos, o quarto barão de Rothschild, então acabou passando dessa para outra. Isso acaba mostrando que, por enquanto, ninguém hackeou a chave de Davi, porque se hackear, com certeza os primeiros que vão ter acesso a isso serão os banqueiros, né? Os que têm mais recursos, de certa maneira. E vamos adiante aqui. The Ward, a cidade flutuante exclusiva para multimilionários. Olha só o que eles inventaram. Uma espécie de cidade flutuante onde você tem de ter pelo menos 10 milhões de dólares em liquidez. O que quer dizer isso? Não é ter um patrimônio de 50 milhões de reais, porque se fosse assim, muita gente no Brasil tem. Não, tem que ser um patrimônio líquido, ou seja, dinheiro, cash, no banco ou em casa embaixo do colchão, né? 10 milhões de dólares, que dá mais ou menos 50 milhões de reais. Então você pode ter um apartamento dentro desse condomínio flutuante. Para entrar, você tem de entrar mais ou menos como numa espécie de sociedade secreta, onde alguém vai te convidar, outro vai te aprovar, e aí você vai para uma avaliação, ver se eles te aceitam ou não. Vão estudar a sua vida. E aí eles dizem, né, a vida a bordo do The Ward incluía muitas pessoas ricas fazendo coisas lúdicas, às vezes travessuras, às vezes escandalosas. Sabe o que acontece, pessoal? Acontece que um barco, quando ele está em alto mar, se você pratica um crime em alto mar, você estaria sujeito a leis internacionais, se elas houverem, ou a lei de país nenhum. E aí tem em cada país um tipo de lei a respeito de apurar que tipo de crime a pessoa cometeu, dependendo de onde o barco partiu e para onde o barco voltou. Então, em alguns países, você vai ser punido, se você cometeu algo em alto mar, pela lei do país que o barco partiu. Em outro país, você vai pagar pelo crime que cometeu na lei do crime onde o barco aportou. Agora, então, eles podem muito bem fazer o que bem entenderem em alto mar, né? Chegam de helicóptero, o barco nunca aporta em lugar nenhum. Se aportar, pode aportar em algum país onde a lei é totalmente afrouxada, né? E aí sabe-se lá o que eles podem cometer dentro desses barcos. Isso me lembra a famosa ilha lá do famoso bilionário que perdeu a existência dentro do presídio, acredite quem quiser também. E aqui quase finalizando, Mongólia sofre frio extremo e neve recorde. Mais uma dessas situações aí de extremismo, né, acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo, né? Calores extremos de um lado, frios extremos de outro, essas invasões de gafanhotos, tornados no Nordeste, aqui no Sul, enfim, uma situação atrás da outra, todas elas sendo relatadas pela gente aqui. Nós vamos continuar monitorando, documentando e trazendo isso ao conhecimento de quem tiver interesse de nos acompanhar aqui, tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.